E primeiramente vamos falar dos requisitos, que podem ser chamados também de elementos dos atos administrativos. Então, como o ato administrativo vai ser feito? Através do config-for-mob, que é a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esse mnemônico é o mais clichê que existe. Cabe destacar um paralelo aqui, logo de começo, que a competência, finalidade e forma é vinculado. E o motivo e objeto é discricionário. Então, os 3 primeiros vinculados e os 2 últimos discricionários. Para quem não sabe o que é vinculado discricionário, a gente já chega lá. Atributos. É difícil uma prova de direito administrativo não cair atributos, cara. Então, em regra, todo ato administrativo vai gozar disso daqui, do PAT, que é a presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Em regra, todo ato administrativo vai gozar disso. Em regra, há várias exceções. Por exemplo, um ato não precisa necessariamente gozar de autoexecutoriedade. Ou um ato não precisa gozar necessariamente da imperatividade. Tá? Por isso que sempre é a regra. Nenhum atributo aqui é absoluto. Então, o que é presunção de legitimidade e veracidade? Todo ato se presume legal e verdadeiro. Todo ato se presume legal e verdadeiro. Todo ato se presume de acordo com a lei e de acordo com a verdade. E como eu posso provar o contrário disso? Por uma ilegalidade. Através do contraditório e da ampla defesa. Tá? Então, conclusão. Até que se prove ao contrário, até que se prove através do contraditório e da ampla defesa, todo ato vai ser presumidamente legal e verdadeiro. Quanto à autoexecutoriedade, nome totalmente autoexplicativo. O ato administrativo vai se auto-executar. O ato administrativo dispensa manifestação judicial para tanto. Na sua prova vai aparecer o quê? Prescinde de manifestação judicial. Essa nomenclatura gosta de ser é muito aplicada em provas de concurso, por isso que é bom sempre colocar esse prescinde na sua cabeça. E bom, tipicidades são figuras definidas por lei. Aqui não cabe muito aprofundamento, não é muito cobrado. E a imperatividade, nome autoexplicativo também. O ato administrativo vai se impor a quem ele foi feito. Vai se impor a um terceiro, por exemplo. Lembrando, não é um atributo absoluto. Nem todo ato vai gozar de imperatividade, por exemplo. Bom, em como o ato pode ser anulado, revogado e convalidado? Aqui cabe estabelecer um paralelo para organizar os conceitos. Anulação, revogação e convalidação. Em preliminar, eu vou explicar de um por um para ser mais dinâmico. Bom, anulação, ex tunc. Um ato administrativo, ex tunc, é aquele que você dá um tapa na testa. E o ex nunc é aquele que você dá um tapa na nuca. Quando você dá um tapa na testa, você vai para trás, ou seja, você retroage. Então, vamos supor que um ato administrativo foi feito aqui e ele foi anulado aqui. Esse ato administrativo vai retroagir e vai destruir todos os atos que foram feitos nesse período de tempo. Beleza? Então aqui é a regra, tá? Esse ex tunc pode ser flexibilizado. Aliás, já caiu esse nomezinho flexibilizado numa questão da FGV. Por que pode ser flexibilizado? Porque existe o princípio da segurança jurídica. Eu não falei que ele pode destruir essas paradas todas aqui? Então, ele pode destruir. Beleza. Mas o que for direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada, ele não pode mexer. Então, em regra, o ex tunc destrói tudo que foi feito anteriormente, salvo o princípio da segurança jurídica, que é essas 3 coisinhas que eu acabei de falar, tá? É bem importante isso, é uma ressalva muito importante. Vício, ilegalidade, insanável, eu gosto de pensar assim, insanável é aquela coisa gravosa, é aquela coisa imperdoável. Então, é uma ilegalidade muito forte, cara. E quem executa? A administração ou o judiciário. Estabelecer paralelos aqui, cara. Mexeu com a lei, mexeu com o judiciário. Então, o judiciário pode fazer um controle externo anulando esse ato ilegal. Tá? Então, os atos... a que atos a anulação vai incidir? Os atos discricionários e os atos vinculados. Atos discricionários, como todo mundo sabe, é aquele ato que um agente pode ter mais de uma conduta, de acordo com o caso concreto e de acordo com a conveniência e oportunidade dele. E os atos vinculados, por outro lado, é aquele ato em que o agente só pode ter uma conduta. Tá? Revogação. Ex nunc. Ex nunc tapa na nuca, ou seja, nunca retroage, não retroage. Tá? O vício vai ser o quê? O mérito. O que é mérito? Cara, mérito é a conveniência, a oportunidade do momento. É uma situação de acordo com o caso concreto. Por exemplo, um PRF está lá na rua e ele pega um cara dirigindo bêbado. Ele pode ter, através de uma conveniência de oportunidade,
multar, é um exemplo, tá, gente? Multar em 5 mil, cara. Aí do nada o PRF vai lá, multa ele em 100 mil. Foi um ato inconveniente e inoportuno de acordo com o caso concreto. Então, há um vício de mérito, tá? Então, quem executa a administração? É bom a gente, já tentar aqui. Anulação é administração judiciária. Já a revogação só administração. Beleza. E a revogação só incide sobre atos discricionários. Beleza? Ok. Convalidação. A convalidação é quase a mesma coisa da anulação. Só existem algumas diferenças. Convalidação ex tunc, ou seja, tapa na testa que vai para trás, ou seja, vai retroagir. Vício. Ilegalidade sanável. Lembrando, anulação era insanável, convalidação sanável, ou seja, é um vício menos gravoso, é um vício perdoável, beleza? E bom, eu coloquei aqui foco. Quando pode haver a convalidação? Quando houver um vício de forma e competência. Desde que a competência não seja exclusiva e desde que a forma não seja essencial. Exemplos. Um chefe de repartição precisava dar férias a um funcionário. Daí, a competência era do chefe. Daí, o vice-chefe pegou e foi lá e deu as férias para o cara. Ele não agiu de má fé, ele não prejudicou de nenhum terceiro, ele apenas acelerou aquele processo. Ele não prejudicou ninguém. Então, houve um vício de competência, porque a competência, lá no papelzinho, estava do chefe, mas o vice-chefe fez. Então, é um vício de competência, mas não é um vício tão gravoso. Então, é um vício de legalidade sanável. Então, nesse caso, pode ser convalidado. Mas, se tivesse lá na lei, lá do regimento da empresa, que a competência é exclusiva, se esse vice-chefe fizesse aquilo que fosse dar ao funcionário as férias, se ele fizesse aquilo sendo uma competência exclusiva do chefe, aí seria anulado, tá? Então é bom estabelecer esses paralelos. Competência salvo competência exclusiva. E a forma é praticamente a mesma coisa, cara. A forma é uma coisa o quê, cara? Tipo, na lei, lá tá dizendo que um ato administrativo tem que ser feito de tal forma. Tipo, tem que fazer uma certidão a lápis. Aí, o cara lá faz uma certidão a caneta. Tá, foi um vício de forma. É um exemplo, viu, gente? É um exemplo. Tá? É um vício de forma. Mas não é um vício de forma tão gravoso. Ele fez aquela coisa, ele cumpriu a finalidade. Então é isso que importa. Forma pouco importa. Entende? Então pode ser convalidado. Mas, se na lei tivesse, necessariamente tem que ser a forma essencial a lápis. Se ele fizesse de caneta, seria anulado. Então é bom, competência exclusiva e forma essencial não podem ser convalidados, tá? Beleza. Quem executa, a administração apenas, e os requisitos, como eu falei, boa-fé, não gere dano a terceiro e interesse da administração. Incide sobre atos discricionários e atos vinculados, como eu já expliquei acima. Então, por fim, eu trouxe uma questão aqui da FGV que particularmente eu achei bem genial, embora eu não goste da banca, que ela compila bastante tudo que eu passei aqui. Ó. Em relação à invalidação, quando aparece a invalidação, tu pensa em anulação, tá? É a mesma coisa. Em relação à anulação de um ato administrativo vinculado, praticado pelo agente público do Poder Executivo Municipal, o ato pode ser invalidado por vício de legalidade pelo próprio Poder Executivo, e pelo Poder Judiciário. Aqui está corretinho, cara. Por quê? Quando você vê Poder Executivo, você entenda a administração pública, tá? Porque, assim, quem exerce a atividade da administração de forma típica é o Poder Executivo. O Poder Judiciário e o Poder Legislativo até exercem de forma atípica. Então, o que eu quero falar com isso? É que a regra é que, falou de administração pública, falou do Poder Executivo, tá? Então pode aparecer tanto a administração quanto o Poder Executivo aqui. Ou um ou outro estaria certo. Então, tá perfeito. Invalidado por ilegalidade pelo próprio Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Aqui, ó. Vício e ilegalidade insanável pelo próprio administração, Poder Executivo e o Judiciário. Então, tá correto. Vamos ver das outras. Invalidado e revogado, respectivamente, por questão de mérito e legalidade. Então, ele quer dizer, invalidado por mérito e revogado por legalidade, quando na verdade é o contrário. Um ato é invalidado, anulado,
por legalidade, por vício de legalidade, e revogado por vício de mérito. Então deveria ser ao contrário aqui. Percebam, tá? Ele colocou respectivamente. Então está errado. Já nem leio mais. Invalidado e revogado, respectivamente, por questão de mérito e legalidade. Invalidado por mérito e revogado por legalidade. Nada a ver. É revogado por mérito e invalidado por legalidade. Aqui são os vícios. Lembrem, tá? Ó, anulação, vício, ilegalidade. Revogação, vício, mérito. Letra D. Revogado por questão de mérito administrativo, perfeito, pelo Poder Judiciário. Parei de ler, cara. O ato é revogado apenas pela administração, não pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode anular, não revogar. Ou anulado por vício de legalidade pelo próprio Poder Executivo. Aqui está certinho, porque um ato pode ser anulado sim por vício de legalidade pelo próprio Poder Executivo, leia-se administração. E letra E, por fim, revogado e anulado, respectivamente, por questões de mérito e legalidade, ó, perfeito, pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Opa, o judiciário não revoga, cara. Então eu já corto aqui. Entende? Ele falou que o executivo, o legislativo e o judiciário revoga e anula, aí tá errado, porque o judiciário não revoga. Então, só sobrou a letra A. Por fim, esse quadrinho aqui compila tudo que eu falei, cara. Anulação, ó, revogação e convalidação. Quando cai uma questão de ato administrativo sobre isso, ele faz o quê? Ele troca os termos. Vocês viram que ele colocou o mérito para anulação ou a ilegalidade para revogação, entende? Eles só fazem isso, é só troca de termos. Então, basta se ater a esses 3 bloquinhos que é quase impossível errar questões sobre anulação, revogação ou convalidação.